Eu quero, neste momento, mandar a minha saudação. Deixa eu ajeitar aqui um pouco a câmera. Mas já está tudo certo. Saudar a todos os povos, tribos, nações e a todo o povo brasileiro para que todos, o meu desejo é que todos sejam felizes e abençoado pelo Criador. Que todos em toda parte, América do Norte, América do Sul, América Central, Europa, né? E o pessoal de Portugal também, pessoal da Austrália, né? Pessoal do Japão, pessoal da América do Norte, e todos os youtubers, né? Todos os youtubers lá dos Estados Unidos, é, Fábio Tom, canal do Fábio Tom, Vida Gringa, o canal do Kreber, Jacaré de Tanga, né? Também nos Estados Unidos, a revista Oeste, a Gazeta e todos os youtubers, né, aqui do Brasil que querem um Brasil melhor. Todo mundo quer um país melhor. E o pessoal também lá da Venezuela também, eu não sei se eles conseguem através da internet acessar as nossas palestras, mas a gente deseja o melhor para o povo venezuelano e de todas as partes, né? Ali do Paraguai também, ali da Argentina, do Uruguai e todas as nações em geral. Que o Criador venha abençoar a todos de uma forma extraordinária, né? Eu no começo, no início aqui, a gente já quer comentar, eu quero, né? Comentar a todos sobre o provérbio do rei Salomão. Vamos ver o que o rei Salomão deixou para nós. No Provérbios do rei Salomão, né? O rei que foi o homem mais rico e sábio, né? Lá de Israel, né? Que reinou em Israel. O provérbio de Salomão, filho de Davi, né? Filho de Davi, rei de Israel. Vamos ver o que ele deixou. Ele diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Vamos observar aqui, nessa continuidade aqui. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Aí ele continua dizendo, né? Para dar ao simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Aí ele continua dizendo: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixe os ensinamentos de tua mãe, porque serão como diademas gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Se disserem, vem conosco, as tocaia de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemos-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojo. Aí ele continua dizendo, lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Aí ele diz, filho meu, não te proponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressa a derramar sangue. Na verdade, é inútil entender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, eles armam a cilada contra o seu próprio sangue e empreita suas próprias vidas. Então, isso deve ser o provérbio do rei Salomão, né? Porque quando lá em Israel, Davi, seu pai, é que governou, né? Davi governou Israel, né? Aí depois foi o filho de Davi, né? Que foi o rei Salomão, né? O rei, porque Davi foi rei em Israel, depois foi o rei Salomão que governou Israel, né? Então, ele escreveu seus provérbios com sabedoria, dando orientação aos jovens, aos mais velhos e pessoas de toda idade, né? E ele ensinou muito sobre a sabedoria, porque Salomão, ele era muito sábio, ele era muito rico, era o rei que tinha muitas riquezas, mas também tinha sabedoria, né? Então, precisamos sim do conhecimento, precisamos da sabedoria para poder agir com sabedoria, para poder agir com prudência, né? Isso é muito importante. E eu quero também comentar alguns assuntos importantes que faz bem para nós, né? Eu quero também comentar agora sobre extratos, extratos, os benefícios do gravatar. Vamos ver se dá para mim comentar isso, né? E as farinhas, né? Eu já tenho falado sobre as farinhas, mas é importante a gente sempre comentar esses assuntos. O extrato de soja e para que serve e a tabela nutricional, né? Então vamos seguir, né? Nessa palestra, nesse ensinamento sobre os extratos. Os extratos, as farinhas, tudo isso tirado do planeta Terra, tirado da Terra. Tudo que é natural, que é alimento natural, servem para as pessoas com certeza. Tudo que é natural, frutas, legumes, hortaliças, grão, cereais, integrais, tudo isso é importante para nós. Todas as coisas
sem muito mistura no meio, as coisas mais naturais, ajuda a saúde das pessoas. Porque as pessoas que têm é, idade ou que já está nos 40, 50 anos, desde a sua juventude, é claro, né, tem que cuidar da sua saúde. Então, tem que ter uma nutrição, uma alimentação balanceada, uma alimentação mais integral, desde o começo, desde a sua infância, é claro, né, que a mãe tem que cuidar do seu filho, do seu bebê, de alimentar bem, e não esquecer do leite materno quando o bebê ele começa a mamar, né? O leite materno, isso é muito importante. E também ao crescer, né? Quando ele vai se desenvolvendo, ele tem que incentivar o bebê, dar alimentos que tenham vitamina, que ajude, né? Extrato de soja, para que serve a tabela também, né, nutricional. O extrato de soja, ele é um alimento obtido do grão de soja. É muito importante. O grão de soja, podemos usar o extrato de soja e podemos usar o grão cozido também. O grão cozido também tem vários minerais e a gente tem que aproveitar tanto o extrato como os grãos de soja também pode ser cozido e pode usar na alimentação, né? Com certeza pode usar na alimentação, né? E os extratos obtidos do grão de soja secos e moídos que promove vários benefícios, né? E como, por exemplo, ele promove a hipertrofia, que mantém o bom funcionamento do intestino, previne a osteoporose, mantém a saúde da pele, né? Então, tudo que é natural, que o Criador criou, porque no começo do mundo, Deus criou os vegetais, né? Os vegetais, as frutas, tanto as gramas, né, o verde para o alimento dos animais, né, porque a gente vê que os macacos, eles comem muito verde, comem muitas folhas, né? Existem vários tipos de macaco que eles comem frutas também. Mas eles também comem folhas, né? E eles são fortes, né? As folhas verdes também, que tem vários minerais, que é muito bom. Os benefícios do extrato de soja são muito, porque são ricos em cálcio, são ricos em potássio, né? Então tem muita gente, por exemplo, que toma remédio de pressão, né? Mas a gente sabe, né, através da tabela nutricional, que a soja tem potássio, né? O que faz controlar a pressão, normalizar a pressão, é o potássio, né? Então tem vários minerais, legumes, verduras, frutas que têm, né, o potássio, né? E os benefícios do extrato da soja, que é conhecido como leite de soja, né? Porque tem muita gente que ele é alérgico ao leite de animais, né? Se ele é alérgico ao leite dos animais, como leite de cabra, leite de vaca, né? Então ele deve usar o leite vegetal, né? O leite vegetal também as pessoas não perdem nada.
É claro que o leite de vaca tem cálcio, sim, tem minerais, sim. Só que ele tem aquela açúcar, que é a lactose, né? Lactose é açúcar do leite, né? Lactose, glúten, né? Mas quem é alérgico, quem dá problema a tomar leite e não faz bem, então pode com certeza usar o leite de soja, ou seja, o extrato de soja, que é conhecido como leite de soja em pó, né? É rico em fibra, rico em gordura saudável, tem vitamina B9, né? Então, esse extrato de soja vem ser o leite de soja, né? Então, ele tem fibra, ele tem vitamina B9, minerais, ele tem cálcio, magnésio, ele tem zinco, potássio. O zinco, as pessoas que alimentam com alimento que tem zinco, é difícil ele ficar doente de cama, é difícil ele pegar uma gripe braba. Por quê? Porque o zinco, ele protege as pessoas, né? Ele protege a imunidade das pessoas, porque o zinco ele é muito importante. E o magnésio também, o magnésio é muito importante. E o potássio abaixa a pressão, quer dizer, é tudo natural, é tudo. A soja tem o potássio, tem o magnésio, tem o zinco, tem o cálcio. É claro que não é aconselhável as pessoas se suplementar com cálcio só, porque não é só o cálcio, as pessoas têm que suplementar com outros minerais, porque só o cálcio em si não vai dar bons resultados para as pessoas. Então, o extrato de soja, que é natural, né? Ele pode ser diluído em água e pode substituir o leite de vaca, né? Leite de cabra e assim por diante. E usar no preparo de sucos, vitaminas, bolos, massas, doce. Pode usar em várias receitas, não há problema nenhum. Não há problema, não vai fazer mal, né? Pode usar em receitas salgadas, receitas doces. Então, os benefícios, né? A soja, ou o extrato da soja, ela promove a hipertrofia, porque é um alimento rico em proteína, extrato de soja, ou soja mesmo, pode ser a proteína, pode ser o extrato de soja, pode ser a soja. Ela age na produção do tecido muscular, né? Promovendo a hipertrofia, né? E além disso, o extrato de soja também contém zinco, que é um mineral que atua na produção de testosterona, né? O hormônio que estimula o rendimento, né? A força física. Então, esse hormônio chamado testosterona é o que dá o rendimento da força física, né? Então, a soja, tanto os grãos como o extrato, todos eles têm os minerais importantes, né? Mas para promover a hipertrofia, o extrato de soja deve fazer parte de uma alimentação saudável, mas não esquecer de praticar o exercício físico, né? Tem que fazer exercício, caminhada, incluindo os de força como musculação, calistenia, e os de resistência como corrida, natação e assim por diante, né? Não importa seja qualquer exercício que for, é importante, né? Então, muita gente substitui, né,
o leite da vaca, porque contém lactose. Tem pessoas que não se dá bem com lactose, que vem ser açúcar do leite da vaca, né? E o extrato de soja, como eu tenho falado, pode ser diluído na água e substituir o leite de vaca pelo extrato de soja, sendo uma boa alternativa, né? Sendo muito bom devido à intolerância à lactose, à alergia à proteína do leite, né? E com certeza, né? Todos os minerais dos extratos de soja, né? Ou de grão de sojas, ou mesmo extrato, ajuda a manter o funcionamento do intestino devido ser rico em fibra e combate gases, né, estomacais, né? Ajuda também na perda de peso, né? Eu sempre falo, né, que vai ajudar na perda de peso, mas tem vários fatores, tem que incluir o exercício, tem que incluir uma alimentação balanceada, porque não adianta as pessoas usar o extrato de soja, mas comer muito lanche, tomar muito refrigerante, como a gente sempre fala, né? Muito suco que rico em muita açúcar, né? Muito açúcar demais, não vai resolver, não vai ter perda de peso, né? Então tem que ter uma alimentação balanceada, né? Isso é importante, isso é necessário. Também para baixar as gorduras ruins, né? Porque o colesterol, para a gente que estuda, ele é muito bom. Nós precisamos do colesterol. Quando o colesterol se eleva e fica em muito excesso de colesterol no sangue, é porque não é a culpa do colesterol. É problemas que deve ser combatido, tem que combater a causa, não é o sintoma, não é combater o colesterol. Tem muita gente que toma remédio de colesterol, mas a causa ele não combate, ele não toma um medicamento para combater a causa. Ele quer combater o colesterol, mas o colesterol nós precisamos dele. Então a culpa de infarto, de problemas cardíacos, não é o colesterol, é a causa. Tem que combater a causa, né? A causa daquilo que está alterando o colesterol, alterando o triglicérido, né? Está alterando tudo no corpo, mas não é o colesterol, não é. É algo, talvez é o rim, o fígado que está sobrecarregado. Talvez o fígado está intoxicado, né? De muitas coisas que as pessoas comem, né? Muitos, vou dizer assim, lixos alimentares, né? Que eles pensam, muita gente pensa que é alimento, mas é um lixo, né? Que muitas vezes sobrecarrega o fígado. Então, não é o colesterol. O problema tem que ser combatido à causa, né? E também ajuda no controle da pressão arterial. As pessoas podem sim ter uma pressão equilibrada se ele usar o extrato de soja, que é rico em potássio, e é bastante, hein? Tem muito potássio. A soja, o grão de soja, o extrato de soja, tudo que é de soja é muito rico em potássio, tem bastante potássio. Então, esse potássio aí ajuda a equilibrar a pressão, né?
O extrato de soja promove um relaxamento das artérias, facilitando a circulação do sangue. Note bem, isso é o potássio que está atuando, né, ajudando a controlar a pressão arterial. Então as pessoas têm que entender que tem jeito sim das pessoas ter uma pressão equilibrada através de algum tipo de alimentação, como o extrato, como a beterraba, como a salsinha, né, que serve para temperar também, né? Como, por exemplo, a banana tem potássio. Eu já falei muitas vezes sobre a banana, né, que favorece a eliminação dos excessos de sódios e é circulante, né, excesso de sódios que circula no sangue pela urina, né, prevenindo da pressão alta. E agora, se usar o sal integral, né, o sal integral de Mossoró, né, também é importante, o sal do Himalaia, tudo isso daí não sobe a pressão, desde que as pessoas não exagerem. Agora, se as pessoas extrapolar ou exagerar na quantidade de sal, aí até o sal integral vai subir a pressão. Por quê? Porque tudo em excesso prejudica as pessoas, né? E também o extrato de soja ajuda a prevenir osteoporose, porque é rico em cálcio, um mineral importante para os ossos, fonte saudável, né? Que fortalece os ossos, evitando quedas, fraturas. Quanta gente não dá valor na soja, no extrato de soja? Quanta gente? São muitos que não dão valor, né? Mas o extrato de soja não tem só cálcio. O extrato de soja tem outros minerais. Tem o manganês, tem o magnésio, tem o fósforo, né? Manganês, magnésio, fósforo, que ajuda na manutenção dos ossos, evita a anemia também, a vitamina B9 também, que ajuda a atuar na formação das hemácias no sangue, célula que tem função de transportar o oxigênio pelo corpo, mantém a saúde da pele, sendo rico em zinco, né? Em zinco, um mineral que tem ação antioxidante, né? E combate os radicais livres, né? Os radicais livres, né? Então, o zinco é importante na produção de colágeno, né? Evitando o surgimento de ruga, de flacidez, melhora o sono. O extrato de soja melhora o sono porque tem magnésio, fortalece o sistema imunológico, que é proveniente do zinco, né? Que o zinco ajuda as defesas da célula, fortalece a imunidade, né? Então é importante, né? Agora, por conter grandes quantidades de caloria, o extrato de soja pode engordar. No entanto, o ganho de peso acontece principalmente quando o extrato de soja é consumido em grandes quantidades, associando uma dieta irregular ao sedentarismo. Então tem que tomar cuidado, tem que usar bem equilibrado. Vamos ver a tabela. A tabela de informação nutricional. A tabela que contém, na tabela, cada 100 gramas de extrato de soja em pó. Vamos ver, 100 gramas são 10 colheres de sopa em pó, né?
de extrato de soja. Então, cada 100 gramas tem 478 de caloria. Tem mais 35,7 gramas de proteína. Tem mais 21,2 gramas de carboidrato. Tem 7,31 gramas de fibra. As gorduras totais de cada 100 gramas tem 26,2 gramas. Ácidos graxos monoinsaturados tem 6,4 gramas. O ácido graxos poliinsaturado tem 12,9 gramas. O cálcio tem bastante, né? Vamos ver que o cálcio tem bastante. O cálcio tem 359 miligramas de cálcio. É bastante, hein? E o potássio é muito mais, ó. Vamos ver que o potássio do extrato de soja tem. Vamos ver aqui. Tem 16.006 miligramas. É isso mesmo, 16.006 miligramas de potássio. É muita coisa. E os fósforo tem 646 miligramas de fósforo, tem 215 miligramas de magnésio, tem 2,68 miligramas de manganês, tem 5,84 miligramas de zinco, tem 1,19 miligramas de cobre e tem folato, que é a vitamina B9, que é 287 micrograma de folato, que é a vitamina B9, a cada 100 gramas. Então, aí a gente vê que tem bastantes minerais, né? Então, vamos aproveitar, né, os benefícios que tem a soja. Vamos aproveitar, não vamos perder tempo, não. E muita gente não gosta desses tipos de produtos. Agora vamos ver os benefícios dos leite, né? Do leite vegetal. No leite vegetal está na dieta de pessoas que não apresentam necessariamente restrição ao leite animal, né? Então, mas que aposta na bebida como uma fonte saudável e nutritiva, né? Então, o que é o leite vegetal? O leite vegetal é como são chamados popularmente as bebidas vegetal, que se aproxima do tradicional leite de origem animal, seja na cor ou na aplicação dietética, né? Esse tipo de bebida é produzido por meio de um processo de extração aquosa de grãos, sementes, frutas, leguminosas, como soja, amêndoa, aveia, arroz, coco e outros, né? Então é isso daí. É um dos principais objetivos, o leite vegetal serve como alternativa aos produtos lácteos tradicionais, né? Há pessoas que, por exemplo, têm intolerância à lactose e a incapacidade, né, de digerir, né, observar corretamente a lactose, né? Então, nessa situação, é importante usar o leite vegetal, né? Pessoas que têm, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca, então é importante usar, sim, com certeza o leite vegetal é muito melhor do que o leite de vaca, né? Agora, se as pessoas não é alérgico ao leite de vaca, aí pode usar o leite de vaca, né? Mas aí depende de cada pessoa, né? Aí
de cada um, é a decisão de cada um. Se as pessoas é alérgico ao leite de vaca, se ele se sente bem com leite vegetal, é claro que o leite vegetal tem muito mais minerais do que o leite de vaca, né? Tem muito mais. Qual a diferença entre o leite de vaca e o animal? O leite de vaca é produzido, né, pelas fêmeas de animais como vaca, búfala, cabra, né? Então, né, para poder produzir leites, derivados, iogurte, queijo, né? Mas existem os queijos vegetais, né? Já o vegetal é feito de castanha, é feito de frutas, de grãos, por conter um dos mais ingredientes em suas composições, é muito usado na culinária e que emitem, né? Imitam, não é emite, né? Imitam até os derivados de leite, como por exemplo creme de leite, requeijão. Existe requeijão vegetal, existe leite vegetal, existe o queijo parecido com o queijo mesmo, né? Então é muito importante isso, né? Então é importante usar tudo que é vegetal, que tem muita vitamina, né? Então, o perfil nutricional, o leite vegetal varia a composição dependendo da matéria-prima utilizada, né? Então, está aí, né? E tem vários tipos, tem o leite de soja, que eu tenho falado que tem o extrato, né? Tem o leite de soja, tem o leite vegetal, leite de amêndoa, leite de aveia, leite de arroz, leite de castanha do Pará, leite de coco. Tudo isso é importante, né? Então, existe vários tipos de leites vegetais parecido com leite de vaca, né? Que também tem um paladar muito bom, né? Que é bom para a saúde, com certeza. Existem várias maneiras e pode usar para fazer diversos pratos, diversa receita vegetal, por exemplo. Doce de leite vegano, né? Pode fazer o doce de leite vegano? Pode. Picolé fit de coco, com receita vegetal, né? E assim por diante. Tem várias receitas, sorvete de maracujá, tem mix de morango, e tem muitas receitas, muitos pratos, né? Que é importante para as pessoas. Então, as pessoas devem escolher o melhor para a sua saúde, né? Eu estou olhando aqui na tela do computador, né? Existe, por exemplo, a receitas vegetal para queijo, né? Queijo vegetal, que é muito importante e é parecido, né? Quando o queijo é bem feito, ele é até parecido com o queijo mesmo, feito de leite de cabra, leite de vaca, né? Então é uma opção prática, barata, o queijo vegano, né? Pode ser feito com vários ingredientes, né? Tudo vegetal, com certeza, né? Tudo é vegetal, né? Então pode sim, né? Por exemplo, existem várias receitas que as pessoas podem fazer na sua casa, por exemplo, tem uma receita fácil, que é uma xícara de aveia em floco, né? 3 xícaras de água divididas,
3 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de suco de limão, sal e páprica a gosto, 4 colheres de sopa de azeite. E aí o modo de preparo, né, é uma tigela, uma xícara de aveia em floco com 2 xícaras de água, né? Deixar hidratar, né? Por cerca de 5, 10 minutos, até que absorve toda a água, né? E adquire uma consistência cremosa, com semelhante a de mingau, né? Aí o processo da aveia em continuidade tem que ser transferida a aveia hidratada para um liquidificador, adicionar 1 xícara de água, adicionar e bater até obter uma mistura homogênea e lisa, né? Depois é só coar e remover quaisquer grumos, né, maior. E aí na preparação da mistura para o queijo, despejar, né, a mistura de aveia em uma panela, incorporar o amido, o azeite, o sal, a páprica, misturar bem e dissolver completamente, adicionar um suco de limão para conferir acidez à mistura. Aí depois do cozimento, né, em fogo médio, mexendo constantemente, sempre mexendo, né, em fogo médio, até que a mistura possa se engrossar e até atingir, né, semelhante a um brigadeiro mole. E a moldagem e o resfriamento. Unte o recipiente, né, com azeite para facilitar a desenformar, né? Transfira a mistura para o recipiente, preparando e alisando a superfície para evitar bolhas de ar, né? Deixe esfriar um pouco, então refrigere até que o queijo firme completamente, né? Idealmente de um dia para outro, né? E finalizando uma vez firme, né, desenforme o queijo e corte em fatia. Utilize em sanduíche, torta, salada ou qualquer receita que peça queijo, né? E o rendimento é 10 porções, né? Então aí de caloria, né, 100 calorias, né? Cada 10 gramas de carboidrato, 1 grama de fibra, 2 gramas de proteína e 6 gramas, e assim por diante, né? Então tem várias maneiras de fazer queijo, de fazer requeijão, né? Tudo isso daí, tudo feito com vegetais. E eu quero comentar também sobre o gravatar. Hoje é difícil achar gravatar. Gravatar dá geralmente no meio do mato, né? E o gravatar, ele é rico em vitamina também. Ele é parecido com um pé de abacaxi, né? É como se fosse um pé de abacaxi. E no meio sai, né, uma tocha, né? E cheio de semente, cheio de frutas, né? Do gravatar. O gravatar, ele produz, é um tipo de umas frutas bem amarelinha. Quando está amarelo, ele fica bem amarelo. E ele é rico em vitamina. Também pode fazer xarope, né? É um tesouro escondido da natureza, né? Gravatá também conhecido como caraguatá, banana do mato, né? É uma fruta tropical com sabor único e diversos benefícios para a saúde. Pertence à família das bromélias, a mesma da planta ornamental bromélia e é nativa da América do Sul, né? Então, o gravatá, ele é muito importante. O gravatá é um fruto de uma planta terrestre, né, que forma touceira e pode atingir até 1
metros de altura. Seus frutos são arredondados, de cor amarela, vibrante, quando madura, né, com polpa suculenta e sabor agridoce, né? Então, já existe, né? Existe o xarope de Gravatá, né? Porém, não é todo lugar, inclusive aonde tem plantação de canas, por exemplo, que as usinas tomam conta que tem plantio de cana para fazer açúcar e outras coisas, né? Álcool, né? Metanol, né? Então, não existe no meio do canavial nenhum gravatá, porque nem em pomar hoje os sitiantes, os agricultores, eles não deixam ter nenhum pé de planta como gravatá. Tem o gravatá, tem a salsa parrilha dava muito, até no meio de pomar. Hoje, os agricultores, os plantadores, hoje, os camponeses, né, eles não deixam formar, né, e nem nascer essas ervas, até ervas medicinais, né, como que a salsa-parrilha mesmo, ela é uma purificadora do sangue, né? Ela é bom para o sangue, né? Então ela vem fazer parte também da medicina antiga, né? Da medicina chinesa, da medicina do início do mundo, quando o mundo foi feito, né? Que o Criador fez todas as coisas. Então é muito importante. Mas no meio de pomares não existe, porque os agricultores, os camponeses, eles cortam, né? Eles não deixam crescer, né? O gravatá dá em lugares que tem matos, né? Que tem reservas de mato, né? Ali pode sim nascer o gravatá, né? O gravatá vem ser parecido com o abacaxi, né? E as folhas deles também tem muito espinho, igual do abacaxi, né? Mas são ótimos, que ela é rica, as frutas dela são ricas em vitaminas e faz um xarope que é bom mesmo para problema de brônquio, problema gripal, problema de tosse. É muito bom demais, né? Então, o gravatá é uma fruta terrestre, né? Como eu já tenho falado, ela é suculenta e ela é agridoce, né? E traz vários benefícios, porque é rico em nutrientes, né? E possui diversas propriedades medicinais também, né? Muito utilizado na medicina popular há muitos anos, ajuda a reduzir a inflamação no corpo, antioxidante, propriedade digestiva, ação diurética. Então, é muito importante, né, para a saúde da humanidade. Então, temos sim que dar valor a essas plantas que ajudam muito as pessoas, traz muito benefício às pessoas, como eu tenho falado no começo, é sobre o extrato de soja, que vem ser o leite vegetal, né? Então tem vários benefícios, com certeza, como várias farinhas, né? Hoje são inúmeras as farinhas, são muitos. São dezenas e dezenas de farinha. Umas fazem muito mais bem do que as outras. Bom, nenhuma farinha vai fazer mal para as pessoas
Se as pessoas usar moderadamente, não tem problema, né? Se usar moderadamente, por exemplo, a farinha de mandioca, né? Tem pessoas que não tem problema nenhum, não tem problema, então ele pode usar a farinha de mandioca, né? Como é usado, por exemplo, na Bahia, no norte, é muito usado no almoço, na sua mesa, no seu jantar, na sua ceia, é usado a farinha, né? Para fazer farofa, né? É que nem o fubá também. O fubá também é muito bom para quem pode comer fubá, né? Depende se as pessoas, por exemplo, diabético mesmo, ele não pode comer muita farofa, não pode. Então tem que ter um equilíbrio. Agora, se as pessoas não tiverem esse problema, pode comer sim, à vontade, né? Desde que não seja em excesso, né? Não pode em excesso. Existem vários tipos de farinhas que são importantes, por exemplo, as farinhas e os seus benefícios são muitos os benefícios e que também que agrada o paladar da população, do povo, né? E que também ajuda a saciar a fome, né? O Brasil tem tudo para saciar a fome, né? Isso é importante. O problema é não aceitar a corrupção, né? A corrupção ela destrói vida, destrói e faz muita gente morrer de fome. A corrupção, a ganância pelo poder, a cobiça pelo poder, né? O poder muitas vezes faz com que o rei, né, o líder daquela nação, ou governador, ou presidente, deixe o povo sofrendo, né? Então temos que preocupar com a população. Por que que muitas vezes é necessário ajudar outras nações, ou até crianças, né, de outras nações? Por quê? Porque muitas vezes o seu líder não se preocupa. O seu líder muitas vezes está sendo envolvido com corrupção, né, com desvio de verba, né? O presidente, o rei daquela nação não preocupa com o seu povo. Então, muitas vezes as crianças necessitam de ajuda. Não é só as crianças, pessoas de todas as idades. Muitas vezes não é culpa do povo, é culpa daquele que está no poder de uma nação que está desviando o dinheiro e que muitas vezes está gastando muito dinheiro para proteger o seu grupo, para proteger sua família, para comer do bem, do bom e do melhor, e deixa o povo passando fome. Pessoas que viajam, gastam muito dinheiro, faz compra muito grande, mas deixa o seu povo sofrendo, muitas vezes as crianças sofrendo, né? Em muitos países, a gente vê os países da África, né? Muitos países da África que necessita de ajuda, da apoio de outras nações para ajudar as crianças, né? Dar apoio às crianças, porque muitas vezes a fome não é porque a nação não está produzindo, é muitas vezes desvia a verba, desvia aquilo que ajuda. A população muitas vezes não dá atenção para a população, né? E as pessoas sofrem, né? A luta pelo poder, né? Ideologias demoníacas, ideologias que vêm ser joio, né?
pessoas que entram no poder e querem implantar uma ideologia e deixam o povo passar fome. Eles não estão aí preocupados com o povo. Por isso que as pessoas sofrem, né? Então, existe várias farinhas, por exemplo, farinha de berinjela, né, que é rico em fibra, é muito importante, né? Existe vários tipos, ela é antioxidante, farinha de maracujá também, é rico em fibra também, é rico em pobre em carboidrato, é rico em fibra, mas tem pouco carboidrato. É indicado para o controle do açúcar no sangue, é um aliado do diabetes tipo 1 e tipo 2, né? E ela é feito de casca, né? Essa farinha de maracujá é feito da casca, da farinha, da casca de maracujá mesmo. É rico em pectina, de fibra solúvel, né? Uma fração de fibra solúvel. E tem capacidade de reter água, né? E melhorar o trânsito intestinal, né? Tem a farinha de linhaça também, né? Farinha de linhaça também, eu estou olhando aqui no computador, aqui, que diz assim, né? Assim as sementes, as versões que mantêm seus nutrientes, né? A farinha de linhaça, ela tem ômega 3 e 6, né? E ajuda a controlar gorduras ruins, né? E ajuda as pessoas, né, que têm os sintomas da TPM, né? E é importante, né, as mulheres, né, que têm o sintoma da TPM, fogaço no corpo, né, na idade dos seus 40 anos, né? Então ajuda. É muito importante essa farinha. É só triturar, né? Ou então comprar pronto, né? Pode comprar pronto, né? A farinha de feijão branco tem também, que é fonte de cálcio, ferro, potássio, magnésio, folato, fibra, né? Então é muito bom, ajuda bastante. Então tem várias farinhas, né? Tem zinco também, elas têm zinco, né? Essas farinhas têm zinco, cobre, manganês, zinco, potássio, fósforo, magnésio. É uma farinha muito importante, que é a farinha de feijão branco, né? Então vamos aproveitar o melhor, né? Isso daí não é industrializado, né? E se for moído em máquina ou passar por industrialização, não afeta, não tem problema, porque é a farinha mesmo, né? Agora, se for essas farinhas cheias de excesso de sódio, muita mistura, aí não dá, né? Tem a farinha de trigo. A farinha de trigo, o problema da farinha de trigo, que eles refinam muito, né? Mas tem a farinha de trigo integral, né? Que eles não deixam ela muito fina. Então, é muito bom. A farinha de trigo branca é fonte de carboidrato. Ela tem carboidrato e a gente precisa do carboidrato também, né? Mas tem a farinha de trigo integral também, que é muito importante, com certeza, né? Que tem o complexo B, zinco, potássio, né? Da energia e assim por diante, né? E tem a farinha de aveia também, ela vem pronta, né? Ela vem pronta, é rica em fibra solúvel, ajuda também para as pessoas, pode usar em tortas, biscoitos, panqueca,
A farinha de milho, quem pode comer a farinha de milho, então é importante, pode comer, que ela também é boa, né? A farinha de milho e também o fubá. O fubá também faz uma sopa também que combate problemas da imunidade baixa. É farinha de cevada também, que tem fibras, pode usar no pães, né? Isso é muito importante. Tem vários tipos de farinha. Tem a farinha da chia, né? Farinha chia, farinha de coco. Farinha de coco é muito importante. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Compartilhe e acesse os links que a gente deixa e estude os cursos, né? Existe curso, a gente deixa no YouTube curso, até clínica, as pessoas que querem ir num spa natural, ou seja, numa clínica natural, tem os lugares, né, que são clínicas naturais. E existe, né, vários cursos que a gente deixa para as pessoas estudar e é só clicar no link abaixo e com certeza as pessoas vão ver lá a realidade. Então, está encerrado, né? E até a próxima oportunidade.